respeito disso. Eu ontem me encontrava lendo, para tirar algumas dúvidas, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu encontrei algo ali que me fez entender a visão dos espíritas. E ali estudando, eu até pude fortificar mais a minha fé, porque eles fogem do assunto ressurreição física e carnal de Jesus Cristo. Eles ensinam que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou num perispírito, na física, um corpo fluídico, mais conhecido na humanidade como citoplasma, uma matéria que eles dizem que todo ser humano tem e que ficou muito conhecido em filme. Quem assistiu o filme Os Caça-Fantasma, lembra quando Geleia, um dos personagens ou algum fantasma, passava pela parede e deixava uma gosma. E eles acreditam que Jesus ressuscitou em o corpo daquela matéria. E eu falo isso com base, pois aos 8 anos de idade, a minha mãe adotiva, ela de berço kardecista, ela teve ali um momento difícil na sua vida e nos separamos. E depois de uns anos eu conheci a Cristo, sabendo que a minha família vinha de um lar espírita kardecista, eu comecei a estudar a respeito disso. E um dia eu fui lá no serviço dela, ela trabalhava de telefonista num cartório ali na Anhangabaú, próximo ao metrô, e eu fui lá, mesmo não morando com ela, mas eu mantinha ali uma relação com ela, eu mantinha ali a comunhão com ela, e ali eu disse para ela: mãe, eu vim aqui para tirar uma dúvida com a senhora. Só que naquele dia Deus me deu uma estratégia e eu levei uma Bíblia pequena. Porque talvez se eu chegasse com uma Bíblia grande lá, ela não iria parar para me ouvir. Mas foi uma estratégia que Deus me deu. E quando eu cheguei ali na sala, eu disse: mãe, eu queria lhe fazer uma pergunta para a senhora. Ela falou: faça, meu filho. E eu perguntei para ela: como é que eles ensinam lá no lugar onde a senhora vai, no centro espírita, a respeito de Jesus Cristo, da sua ressurreição? E ela disse: meu filho, eu aprendi lá que Jesus Cristo, ele não ressuscitou em um corpo de carne e osso. E eu disse para ela: não, mas que corpo, que matéria que ele ressuscitou? E ela disse: citoplasma. E eu disse: mas que matéria é essa? E ela explicou a respeito desse fluídico. E ali eu fiz uma outra pergunta para ela. Eu disse: mãe, mas esse corpo que Jesus ressuscitou, poderia comer ou beber alguma coisa? E ela disse: meu filho, nós aprendemos que esse corpo não poderia comer e nem beber nada. Aí eu disse para ela: então vocês não acreditam na Bíblia? Ela disse: nós acreditamos na Bíblia. A mesma Bíblia dos evangélicos é a Bíblia dos espíritas. Eu disse: a senhora está redondamente enganada. Se eu mostrar na minha Bíblia para a senhora agora que Jesus ressuscitou de carne e de osso, a senhora vai acreditar? Ela disse: não tem isso escrito na Bíblia. E eu peguei então minha Bíblia, abri em Lucas, capítulo de número 24, e comecei a ler a respeito de quando Jesus, ele enxergando que os seus discípulos estavam dentro de uma casa, enclausurados e com medo, Jesus, ele entra ali no meio dos discípulos e diz: a paz seja convosco. E eles tomaram um susto,
porque eles pensavam que eles estavam vendo um fantasma, um espírito desencarnado. Mas Jesus, percebendo que eles estavam ali atônitos com a sua aparição, disse a eles: olha, vede que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne e não tem osso, como vocês estão vendo agora. Vede as marcas das minhas mãos, vede a marca dos meus pés. E ainda não entendendo, admirados, Jesus disse para eles: vocês têm aí alguma coisa para que eu possa comer? E eles lhe trouxeram parte de um peixe e favo de mel. A Bíblia diz categoricamente que Jesus pegou o peixe, comeu e pegou o mel e digeriu o mel. Quando eu disse isso para ela, lendo a Bíblia, ela começou a tremer. E então eu disse para ela: mãe, até hoje a senhora foi enganada. Até hoje a senhora tem sido enganada, mas Jesus está abrindo os seus olhos nessa tarde. Porque, mãe, ninguém vai ser salvo pelas obras ou por méritos. Ninguém vai receber a salvação eterna por aquilo que a pessoa faz. Eu posso atravessar um velhinho no farol, eu posso doar uma cesta básica para uma instituição, mas isso não vai me garantir a salvação, mãe, porque está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é um presente gratuito de Deus, que o ser humano toma a posse pela fé em Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário. E se você, irmãos, está aqui nessa noite e ainda não tomou posse dessa bênção, eu te convido a você refletir sobre a tua vida e a refletir sobre a realidade da vida após a morte. E você tomar uma atitude nessa noite, tomar uma posição diante do reino espiritual e tomar posse dessa bênção gratuita através do sangue de Jesus Cristo. E ali ela ficou ali naquela situação e eu parei. Quando chegou no final de semana, a irmã dela, minha tia, era a cabeça do espiritismo na família. E então eu estava no meu quarto, orando, a janela aberta, e a minha tia morava no mesmo quintal, mas tinha que subir um lance de escada, e de repente Jesus disse: pare de orar e ouça. E eu abri a janela e fiquei ouvindo minha mãe indo até a minha tia e dizendo assim, chamou o nome dela, disse: olha, você tem que ver, o Luiz foi lá na empresa e ele mostrou para mim que Jesus ressuscitou de carne e de osso, e que ele comeu peixe e bebeu mel, e que ninguém vai ser salvo pelas obras, mas vai ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Aí o que eu ouvi depois me deixou muito triste, porque a minha tia olhou para ela e disse assim: é mentira desses crentes, eles pensam que eles sabem alguma coisa, eles pensam que eles conhecem a verdade, mas só tem como conhecer a verdade sob a inspiração dos espíritos desencarnados de luz. E eu falei: Satanás sujo. Mas eu tenho orado pela minha mãe, porque a palavra de Deus nos ensina em Isaías 55:10, que assim como cai a chuva do céu que Deus manda aqui na terra, e faz germinar a semente que a pessoa semeou debaixo da terra, faz germinar e faz crescer e dar o pão, assim é a palavra de Deus que saiu da boca dele. Não voltará para ele vazia, mas antes vai surtir o efeito
para o qual ela foi enviada. Aleluia, louvado seja Deus. E por que que eu estou trazendo acerca desse assunto? Porque, irmãos, nós temos que estar preparado para no nosso dia a dia enfrentar batalhas espirituais com pessoas que até mesmo conhecem de Bíblia e eles têm resposta para se desviar de tudo, mas estão na mentira. Estão na mentira. Por exemplo, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a fé evangélica é uma fé admirada há muitos anos, porém é uma fé ignorante, porque nós desaprendemos o que Jesus ensinou, somos ignorantes, nos taxam como se fôssemos burros. Mas mais para frente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos uma parte, um capítulo falando sobre o Consolador. E um homem se dizendo receber o Espírito de Jesus Cristo, pronunciou a seguinte mensagem: eu sou o Consolador, o Espírito da verdade. E eu convoco ao mundo dos vivos e ao mundo dos mortos a trabalharem pelo bem da humanidade. Porque todos se desviaram do caminho largo e reto. Aí eu te faço uma pergunta: será que Jesus iria se contradizer depois de subir ao céu? Quando ele estava vivo, ele disse: olha, tomai posse do reino do céu, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. E agora vem um homem dizendo que o caminho é largo e a pista é muito reta, colocando que em Deus há contradição. E nós vemos que muitas pessoas acreditam nessas doutrinas, acreditam em espíritos desencarnados, até mesmo pessoas que se dizem evangélicas. Não fique assustado se chegar alguém se dizendo evangélico, dizer para você: olha, eu acredito que quando a pessoa morre, a alma dela fica vagando aqui na terra. Não se assuste, porque tem crente, irmão, que ele lê mais livro de Zíbia Gasparetto do que a Bíblia. Ele lê mais artigos espíritas do que a Bíblia. E aí as pessoas ficam em dúvida a respeito desse assunto, a realidade da vida após a morte. E quando eu olho para o texto que outrora eu li, eu vejo a história de dois homens, um contraste que a Bíblia não ensina que esse homem rico, ele era um homem mau, um matador, um homem que tirava a vida dos outros. Eu não vejo isso no texto. Um tirano, um déspota. A Bíblia não diz. Jesus, quando ele conta essa história, ele traz como cerne dessa história o assunto da mordomia dos bens que Deus dá para nós. E é tão interessante que para uns Deus deu a mordomia de luxo, riqueza, fama, dinheiro, e a outros males. O que eu estou falando aqui está aqui, ó. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo de número 25 diz assim, olha: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Olha aí, ó. Os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Mas Lázaro
até os males, ele soube administrar. Mostrando que mesmo passando por uma situação difícil, ele não se tornou um bandido. Porque hoje em dia, muita gente fala, não, eu entrei para o crime porque lá no passado eu passei muita coisa ruim, eu passei muita situação ruim, e eu fui forçado pela circunstância. Lázaro, ele tinha de tudo para se tornar um criminoso na época, para se tornar um assassino, um ladrão, tirar a vida, mas não. Ele preferiu ser uma pessoa justa. Ele preferiu ser uma pessoa íntegra. Ele preferiu louvar a Deus mesmo diante daquela situação difícil. E isso que eu estou falando é verdade. Muitos dos companheiros aqui cresceram no lar, tiveram pai e mãe. Alguns podem ter perdido o pai, pode ter perdido a mãe, mas algumas pessoas que me conhecem, conhecem um pouco da minha história. Quando eu tinha 6 meses de idade, a minha mãe teve um problema, porque o meu pai, segundo os documentos, o meu pai biológico não quis me aceitar como filho, e ela teve um problema e se internou em um hospital psiquiátrico, e o meu pátrio poder foi passado para o Estado com 6 meses de idade. E dos 6 meses de idade até os 8, eu vivi em um colégio católico. E ali eu aprendi as primeiras disciplinas e depois fui adotado. E dos 8 anos aos 12 para 13, o meu pai traiu a minha mãe e aquela família linda e maravilhosa que tinha me adotado se desestruturou. Foi destruída pelo maligno. E ali cortou-se o meu vínculo com a minha mãe e eu fui morar com a minha avó. E a vida não foi fácil. Eu tinha de tudo para virar um criminoso. Eu tinha de tudo para fazer um monte de coisas erradas. Mas eu aprendi desde pequenininho que se eu fizesse alguma coisa errada, eu iria pagar por aquilo. Se eu roubasse alguma coisa, eu iria pagar por aquele roubo. Se eu prejudicasse alguém, eu seria prejudicado. Então eu criei um estilo de vida aonde eu quero só o que é meu. Eu não quero o que é dos outros. Não quero ter inveja, não quero roubar ninguém, não quero fazer nada contra a vida de ninguém. Por que eu estou contando isso? Porque eu estou vendo aqui a história desse mendigo, Lázaro. O texto diz assim, que Jesus está contando a história e falando de um rico, dizendo, olha, o rico, ele vivia todos os dias, ele vivia regalada e esplendidamente, e se vestia de linho púrpuro, linho finíssimo, ele se vestia de uma roupa de luxo na época, ele não se vestia com qualquer roupa. A casa dele, eu acredito que era uma mansão. Eu acredito que tinha os melhores móveis da casa dele. Ele tinha a melhor comida, igreja. Porque todos os dias ele vivia regalado esplendidamente. Mas lá do lado de fora, havia um mendigo na calçada dele, morrendo de fome. E ali sendo fiel para com Deus. E é interessante que esse texto ele nos mostra a justiça de Deus. Porque hoje em dia as pessoas não acreditam mais na justiça de Deus. Dizem até que ela é falha. Dizem até que ela é tardia. Mas a justiça de Deus não é falha nem tardia, ela vem na hora certa. E um dia, guarde isso no seu coração, um dia Deus vai prestar conta da mordomia que Ele colocou na tua vida. Aquela oportunidade que eu e você temos de ir na casa do Senhor cultuar a Deus, isso é mordomia. Isso é mordomia. Isso é um bem que Deus te deu. Porque se você for lá agora, lá na Síria, quantas igrejas estão sendo destruídas?
Quantas pessoas que estão lá orando e falando assim, se eu tivesse a oportunidade, eu estava na igreja agora. Mas eu tenho que fazer um culto em secreto, subterrâneo, porque não tem igreja. E o Pai Celestial está orando lá de cima e dando graça para esse povo. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele olha para o Brasil, para a Vila Maria, para São Paulo, Zona Norte, e vê você, aleluia, dizendo, hoje eu vou lá em Santana. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus vai, meu filho, porque a minha graça é contigo, mas cuida bem desse bem que eu estou te dando, porque eu vou prestar conta contigo, eu vou tomar conta. Veja, igreja, haverá uma prestação de contas. Isso é notório. E aí, irmãos, nós vemos que esse homem rico, ele conhecia a causa daquele homem que estava lá na calçada. Ele sabia que havia um mendigo lá e sabia até o nome daquele mendigo. Mas ele ajudava? Ele não ajudava. Ele não ajudava. O texto diz assim, olha, versículo 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava, olha aí, ó, ele tinha o desejo, eu fico imaginando que o desejo dele fosse o seguinte, se eu tivesse acesso ao lixão desse homem, eu não passava fome, porque ele é rico, ele é um homem milionário, ele deve comer coisas boas. As iguarias que esse homem deve comer, eu imagino que a mesa dele é muito farta, mas ele come tão pouco, e depois o que sobra ele fala, pode jogar no lixo. E se Lázaro tivesse a condição de ir lá onde ficava o lixo, ele iria comer aquela comida. Porque não era qualquer um que comia, mas ele ficava só no desejo. Porque o homem proibia o acesso do mendigo Lázaro até a comida. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a injustiça que nós sofremos nos dias de hoje. Em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os âmbitos, nós sofremos injustiça, não é só por sermos cristãos, não. É por sermos de uma classe que diz aí fora, a classe baixa. Só que nós que somos cristãos, nós devemos tomar cuidado para não cometer injustiça dentro do povo de Deus, dentro da seara do mestre. Você vê Tiago falando para o povo, olha, que não haja acepção de pessoas entre ricos e pobres dentro de vocês. Não trate o rico dentro da igreja melhor do que o pobre, porque o pobre vai ver e Deus vai julgar. Deus vai julgar. Então, até nós devemos tomar cuidado para não cometermos injustiça dentro da casa do Senhor. E ali nós vemos esse texto mostrando uma injustiça muito grande, que o mendigo queria comer aquele alimento, comer as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ficava só no desejo. E ninguém queria a companhia dele, a não ser os cachorros que apareciam ali próximo e vinham lamber as feridas dele. O cachorro era o melhor amigo daquele homem. E ficava lá lambendo. Eu fico imaginando Lázaro confessando ali a sua situação para o cachorro, fazendo amizade com ele. E o cachorro ali, momento após momento, lambendo as feridas dele. Mas chegou o momento em que o dom da vida terrena foi tirado do pobre, do mendigo. E ali, eu abro um parênteses,
para dizer que o meu e o seu estilo de vida aqui na terra hoje determinará a nossa realidade após a morte. A maneira em que eu e você vivemos aqui, nos comportarmos, as nossas atitudes, a nossa mordomia determinará o estilo de vida que nós vamos viver depois da morte. Porque nós sabemos, irmãos, que depois da nossa morte, nós não vamos ficar vagando aí, como alguns filmes mostram. Não, pelo contrário, esse texto ele nos mostra algumas realidades e nós vamos ver nessa noite. A primeira realidade da vida após a morte é que depois da morte, aleluia, aquele que andou, aleluia, direito com Deus, não vai ficar vagando aqui na terra. Sabe o que vai acontecer? Vai ter um anjo te esperando e me esperando para levar-nos para o seio de Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o que o texto diz, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha a igreja. Ele morreu? Ele ficou vagando? Tinha um anjo dizendo, bem-aventurado és tu, Alavachandarábia. O Pai Celestial me mandou vir aqui te buscar para você ir para um lugar que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Aleluia, imagina a alegria daquele homem. Imagina aquele homem que viveu uma vida todinha triste, só injustiça, agora diante daquele ser celestial, aleluia, sendo encaminhado para o céu, sendo encaminhado para o seio de Abraão. Foi uma alegria muito grande, aleluia, louvado seja Deus. Então, nós temos a palavra do Senhor para alegrar os nossos corações. Não importa a injustiça que você está passando, não importa a prova, não importa a luta, não importa o tamanho da tentação que você está passando para corromper a sua moral, para corromper a sua dignidade, para corromper, aleluia, a confiança que Deus colocou na tua vida. Não se venda, fica firme com o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Se for preciso você perder o pescoço, se for preciso, aleluia, você passar por um momento de humilhação, saiba que Deus está vendo e que no momento certo Ele vai agir com justiça. Labarachuri mikandarábia. Aleluia, esse é meu desejo. Aleluia, ter a convicção de que se um dia eu partir, num hospital, em casa, dentro da igreja, é minha fé que vai ter um anjo lá esperando. Aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus garantiu isso. Jesus, aleluia, quando morreu na cruz do Calvário, aleluia, Ele garantiu o passaporte para o céu, através da fé. Quantos têm fé aqui nessa noite, aleluia? Então vai edificando mais a sua fé, sabendo que Deus é contigo, e antes de você ver esses anjos, ainda que você não veja um anjo durante a sua vida toda, saiba que está escrito lá em Hebreus, que Deus tem enviado anjo ao teu respeito, para trabalhar pela tua vida, para te dar o livramento, para você, aleluia, quando estiver orando, dizer, Senhor, livra-me do mal. Eu te agradeço por todos os livramentos. Aleluia. Isso nos faz entender, irmãos, que quando nós vemos alguém passando necessidade, e enxergarmos que Deus nos deu algo para administrarmos, que nós devemos ajudar aquela pessoa. Nós devemos ajudar o nosso próximo. Outra realidade da vida após a morte é que depois da morte viveremos de acordo com o nosso estilo de vida aqui. Olha o que diz o versículo 23. O 22, parte B. E o 23. A parte B do versículo 22 diz assim, ó: e morreu também o rico. O que mais aí, igreja? Está na sua Bíblia. E foi
olha, ele foi sepultado. E é interessante que quando nós lemos a respeito do pobre, nós não vemos o texto dizendo que ele foi sepultado. Eu fico imaginando isso não é doutrina, não está escrito na Bíblia, mas eu fico imaginando que acharam o corpo dele lá e falaram assim, não, vamos deixar aí não, senão daqui a pouco vai estar fedendo, vamos jogar lá no lixão, vamos enterrar como indigente. E o rico lá dentro, achando que a morte não ia bater na porta dele. Mas um dia a morte entrou lá dentro e disse assim, seja bem-vindo à realidade da vida após a morte. E a família dele, que era uma família rica, porque ele tinha vários irmãos. O texto diz que ele tinha quantos irmãos? 5. Eu fico imaginando os irmãos saindo da sua casa, da sua vida, e indo até onde ele morava, e tratando dos negócios a respeito do velório, a respeito do enterro, e comprar, olha, não economizaram, vão comprar o melhor esquife para ele. Velaram o corpo dele a noite inteira, e quando chegou na hora certa, ele foi enterrado. Eu fico imaginando a sepultura dele. Um mausoléu muito rico, com mármore finíssimo. Mas antes mesmo do esquife dele ir para o mausoléu, quando ele bateu a bota, que ele abriu os olhos, ele enxergou que ele estava num lugar terrível. Um lugar de tormento. Olha o que diz o texto. Ó. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Meu Deus, o pobre morreu íntegro, tinha um anjo esperando ele. O rico morreu corrompido, não tinha ninguém esperando ele. Ele levantou os olhos e viu que ele estava num lugar de tormento. Olha que contraste, igreja. E ali, ele começou a entender que ele estava ali por alguma coisa errada. Eu fico imaginando que na mente dele ele pensasse assim, está acontecendo alguma injustiça. Por que eu estou aqui? Eu nunca matei ninguém. Eu nunca tirei a vida de ninguém. O que eu estou fazendo nesse lugar de tormento? Isso aqui é um pesadelo. Aí Deus foi convencendo ele do estilo de vida errada que ele teve na terra. E olha o que o texto diz, olha. Ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lá no seio de Abraão, olha que interessante. Essa palavra seio significa assim, a intimidade de Abraão. E Abraão aqui é o próprio Pai Celestial. Aleluia. E o pobre íntegro na terra morreu, o anjo levou lá para a intimidade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E o rico lá no Hades enxergou. Ele viu Abraão e viu a Lázaro. Aí eu pergunto para você, ele conhecia ou não conhecia o mendigo? Ele sabia o nome do mendigo. Ele sabia o nome do mendigo. E ali ele estava o quê? E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Meu Deus do céu. Veja, aqui ele vivia regalada e esplendidamente, mas lá no Hades, tormento. Tormento. Essa vida, ela não tem nada para nos dar. Só tem para nos ensinar que através de Jesus Cristo nós vamos viver uma vida melhor nas mansões celestiais. Mas o rico, ele não quis absorver esse ensinamento enquanto ele estava vivo. Ele preferiu viver uma vida de luxúria, uma vida buscando os prazeres da carne.
E quantas pessoas que até mesmo crentes só procuram o prazer da carne. Se Deus nos trouxe para meditarmos na sua palavra nessa noite, é porque Deus quer nos preparar, irmãos. Porque o tempo está próximo. A vinda de Jesus está próxima. 3 sinais da vinda de Jesus Cristo. Primeiro, o nascimento de Israel em 15 de maio de 1948. Segundo, o nascimento da União Europeia, a antiga Roma ressuscitada. E terceiro, a globalização. Globalização é o terceiro sinal que precederá a volta de Cristo. O mundo se globalizou. As nações que eram fundamentalistas, eram socialistas, eram nações que perseguiam os crentes, hoje por causa do celular, por causa das câmeras, estão mudando a sua política. Porque quem está sendo judiado lá já está tirando foto, já está mandando, e as outras nações estão vendo o vídeo, estão vendo a foto, estão indo em cima. Então, para não chamar a atenção, para não chamar o ódio das outras nações, eles estão mudando a sua política. Vocês lembram, há 8 anos atrás, quando George W. Bush estava governando os Estados Unidos, ele protegia os Estados Unidos. A política internacional era só para os Estados Unidos. Hoje, depois de 8 anos aproximadamente que Barack Obama está, a política não é mais só para os Estados Unidos. A política agora é envolvendo o mundo todo. Olhe para o cenário. Através da democracia, o anticristo ele vai entrar no governo. Através da União Europeia. E ele vai comprar a raça humana com prosperidade, com dinheiro, com bênção, com benefícios. A marca que ele vai impor é sinônimo de benefícios. Olha para hoje, irmãos. O Brasil está numa miséria terrível. Mas tem pessoas que vão votar em quem está colocando o Brasil na miséria porque está recebendo um benefício. Não é assim? É assim, igreja. E os crentes que outrora passavam pela luta, que outrora oravam de manhã, que outrora jejuavam, que outrora buscavam a Deus, que outrora iam no ciclo de oração, que outrora iam em vigílias. Hoje tem televisão, LCD, tem um carro bom na garagem, tem casa, tem mansão, aí já não quer mais ir mais, só quer ir para a praia, só quer ir para o shopping, só quer ir assistir filme, só quer ir churrasco, troca a Santa Ceia por um aniversário, e faz um monte de coisa só alimentando a carne, é só prosperidade, as pregação é só receba, receba, receba. Jesus já não é mais pregado em alguns lugares. E nós não estamos prestando atenção. Quando eu digo nós, a igreja no mundo. É por isso que eu disse no começo que Deus vai prestar conta dessa liberdade que você tem, irmãos, para servir ao Senhor. Uma vez eu li um livro, Torturados por Amor a Cristo. Pastor Richard Wurmbrand, judeu, preso na Polônia comunista. Um irmão orou muitos anos para ganhar um judeu para Jesus Cristo. E um dia ele ganhou Richard Wurmbrand. E o Richard Wurmbrand se tornou um pastor de igreja metodista. E ali, na Polônia comunista, o comunismo russo invadiu aquele lugar e começou a perseguir a igreja e começou a perseguir os cristãos. Eles pegavam os pastores, pegavam os crentes e falavam: você vai delatar quem é o seu pastor. Porque os cultos eram em lugar secreto, as igrejas eram igrejas perseguidas, eram igrejas subterrâneas, e ali muitos dos pastores entregavam os crentes que liam Bíblia, entregavam os crentes que oravam, entregavam os seus pastores, e os pastores eram presos. E um dia o pastor Richard Wurmbrand foi preso.
Ficou 2 períodos de 7 anos preso em uma cadeia subterrânea, 10 metros de profundidade. E lá naquela cadeia, ele esqueceu tudo que ele aprendeu em curso de teologia, porque ele não tinha uma Bíblia. A única cor que ele viu durante 7 anos foi o cinza da cela. Ele já tinha esquecido o que era cor roxa, o que era cor vermelha. Ele viu muitas pessoas morrerem. Ele foi judiado, foi espancado. Ele viu companheiros, e ele relata no livro Torturados por Amor a Cristo, ele disse, olha, eu vi um companheiro lá, que os soldados tiravam ele e falavam, você vai negar a Jesus Cristo. E ele dizia, eu não vou negar Jesus Cristo. Tiravam a roupa dele e deixavam ele só de um calção, um frio abaixo de 0, colocavam ele numa cela para ele ficar lá congelando quando estava quase com hipotermia, jogavam ele por um lugar e o médico esquentava ele, reanimava ele. Quando ele estava bom, você vai negar Jesus Cristo, não vou, volta para a cela gelada de novo. E ali, irmão, quando ele estava quase morrendo de hipotermia, jogavam ele de novo, esquentavam ele, e vai e volta, irmão. E ele disse, eu não vou me abandonar a Jesus Cristo. O pastor Richard Wambert disse assim, olha, durante 7 anos da minha vida me colocavam em uma sala e colocavam um alto-falante bem alto para me ouvir todos os dias, 14 horas todos os dias, comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom e Jesus Cristo não presta, comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom e Jesus Cristo não presta. E ele não negou a Jesus Cristo. E ele disse, olha, eu conheci um pastor, que chegaram para aquele pastor, bateram nele, colocaram ele no pau de arara, disseram, você vai entregar quem são os crentes fiéis da tua igreja? Eu não vou entregar. Você não vai entregar? Traga o filho dele, Alexandre, aqui, de 12 anos. Você não vai entregar o seu filho? Você não vai entregar os crentes fiéis? Não. Então nós vamos espancar o seu filho aqui na frente. Espancaram o Alexandre na frente do pai. E ele disse, pai, não entrega quem são os crentes. Você não vai entregar? Traz um alicate. Nós vamos arrancar a língua do seu filho. E ele disse, eu não aguento, meu filho. Eu vou entregar. O filho todo machucado disse, pai, não me dê o desgosto de ter um traidor na minha família. Eu morro, mas eu morro firme com Jesus Cristo, pai. E o soldado arrancou a língua dele, igreja. E ele morreu agonizando ali no sangue. Pai, nunca mais foi o mesmo. Quando eu vejo esse evangelho barato de hoje em dia, irmãos, eu fico indignado, irmãos. Eu fico indignado. Eu queria poder fazer alguma coisa, porque eu sei que o pouco que eu tenho feito, eu ainda sou um servo inútil. Não tenho feito nada. Mas eu tenho feito uma aliança com Deus. Deus, não importa o que acontecer. Aleluia. Eu não quero posição, não quero nada. Eu sou uma pessoa simples, mas eu quero ir para o céu, Senhor. Não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Eu quero um dia estar no seio de Abraão, junto com o Pai Celestial. Labacandarabachéria. Racamandorebia suricandarabachéria. Aleluia, para que nós possamos também ser fiel até aquele dia. Glória a Deus. Moisés, ora ao Senhor.
Tome assento todos vós. As irmãs cantam. Enquanto as irmãs cantam, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aquele que não veio hoje perdeu uma experiência diferente. E experiência muito boa para todos nós.
Glória a Deus. Valeu.